Então, mas nós começamos falando aí de Copa do Mundo, mas não tem nada a ver com o sermão de hoje. O tema da gente hoje está em Colossenses, capítulo 3, verso do 1 ao 4. Colossenses, capítulo 3, verso do 1 ao 4. Nós vamos falar hoje sobre os assuntos dos céus. Qual é o tema da nossa mensagem? Os assuntos dos céus. Veja o que o texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4 diz: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, assim também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós pedimos a compreensão da Tua palavra, vem sobre nós nesse instante, toma os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, cada um aqui vive uma realidade, uma necessidade, mas nós queremos viver a Tua vontade, não as nossas necessidades, não as nossas vontades, nós queremos experimentar a Tua vontade. Então, Deus, fala conosco, nos usa para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Tira toda a dispersão da Tua igreja, que ninguém se levante para ir no banheiro, que ninguém converse, que ninguém ande, para que o diabo não venha roubar a semente da palavra nos corações. Nós assim agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, qual o tema da nossa mensagem? Eu vou repetir pedagogicamente mais uma vez com vocês. Os assuntos dos céus. Você pode repetir comigo? Os assuntos dos céus. Tá? Se alguém lhe perguntar amanhã qual foi o tema da mensagem, você vai dizer assim, eu esqueci. Não. Você vai dizer o quê? Os assuntos. Porque pense no negócio que na segunda-feira, quando alguém pergunta a um crente, qual foi a pregação do domingo, o pessoal diz assim, eu não sei, só sei que foi boa. Só sei que foi uma bênção, mas eu não sei. Porque não presta atenção, não fixa o tema. Mas aqui não, isso acontece por aí, amém? Porque nós fixamos bem o tema. Então, todos os dias você e eu, a gente acorda, tá, encarando diversos desafios. Por quê? Porque estamos ancorados aqui na terra e é natural que a nossa mente, ela se vincule às coisas dessa terra. A gente tem obrigações, boletos para pagar, demandas familiares, sim ou não? Dificuldades que surgem e o mais, às vezes, tá, problemas no trabalho e notícias que nos deixam alarmados, preocupados. É uma guerra que explode do outro lado do mundo, que afeta aqui, é escândalo no judiciário, é escândalo na política, é escândalo, não é? No meio empresarial, no meio dos bancários. Tudo isso atinge o Brasil, tudo isso atinge as nossas vidas. São notícias que nos deixam preocupados, doenças. A gente passa por muita coisa. E é natural que quando nós corramos atrás de resolver essas coisas, comigo acontece assim, às vezes eu foco numa área e daqui a pouco eu me vejo ali preocupado demais com as coisas da terra. Preocupado demais com só problemas familiares, com só dívidas, com dificuldades. E não é que eu estou dizendo que a gente deve jogar tudo para o ar e dizer assim, não, Deus vai resolver tudo. Não é assim. A gente tem que se preocupar, a gente necessita correr atrás, mas nós somos cidadãos dos céus. Diga assim, somos cidadãos dos céus. Essa mensagem, ela tem o objetivo nessa noite de trazer à sua memória os valores dos céus. Amém? Qual é o tema da nossa mensagem? Os assuntos dos céus. A pastora já está... Os assuntos dos céus. Por quê? Porque os assuntos dos céus devem interessar a quem é do céu. Quem é do céu aqui? Todo mundo é do céu aqui? Então dá um glória a Deus bem alto para Jesus.
Diga assim: o diabo não vai me levar e nem a minha família. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Amém? Então, a nossa pátria não é aqui. Tá? Então, nós precisamos, se a nossa pátria não é essa, e se os nossos assuntos, aquilo que nos interessa, as nossas pautas, estão tão enraizadas neste mundo, nós precisamos recalcular a nossa rota. Nós precisamos recalcular a nossa rota. Você precisa aí mudar o seu destino, a sua localização para os céus. Amém? Então, isso está muito comum hoje em dia, tá? Então, hoje, eu quero falar com vocês o seguinte: por quê? Porque a gente precisa falar sobre os assuntos dos céus. Porque muita gente corre o perigo e, às vezes, começa bem, mas termina mal a vida com Deus. Muita gente começa bem, mas termina mal. Por quê? Porque é tão urgente falarmos sobre nosso envolvimento com os céus. Porque começamos com Cristo, mas muitas vezes não nos mantemos com Cristo. Muitas vezes nos embaraçamos, nos envolvemos com as coisas deste mundo. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 22, Pedro vai dizer o seguinte, ele diz assim: aqueles que escaparam, ele diz que aqueles que escaparam das contaminações do mundo pelo conhecimento de Cristo, mas voltam a se envolver, tá? Voltam a se envolver nelas, tornam-se piores do que eram desde o início. Então, Pedro usa um provérbio aqui. Ele diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, limpinha, cheirosinha, com um laço na cabeça, voltou a se envolver na lama. Ele está falando aqui de pessoas que começaram bem, sim ou não? Que conheceram a palavra, que conheceram a Cristo, tiveram conhecimento de Cristo, mas abandonaram. E o pior, além de abandonar, voltaram como um cachorro, volta para comer o próprio vômito, e uma porca lavadinha, se você soltar ela, ela volta para a lama. Como se fosse a natureza dela ainda que não tivesse sido transformada. Mas, vejam, eles conheceram o conhecimento de Cristo, mas se afastaram. Eles começaram bem, mas terminaram mal. Mas esse não vai ser o meu destino e nem o seu destino. Glória a Deus! Esse não vai ser os nossos destinos, esse não vai ser o nosso envolvimento, a nossa resposta aos assuntos dos céus, e por isso essa palavra de advertência, amém? Essa palavra de conscientização, nessa noite, vem ao meu coração como um alerta. Por quê? Porque quando a gente começa a prosperar neste mundo, quando a gente começa a ver resultado, quando a gente começa a ver que a coisa está fluindo, a gente começa a se apegar a esta vida. E é um tanto quanto natural, mas nós precisamos trazer sempre a memória que somos cidadãos dos céus. Qual é o tema da nossa mensagem? Os assuntos dos céus. Mas qual é os assuntos dos céus, pastor? Qual é os assuntos dos céus que eu preciso me envolver, não ser apático, e nem ser indiferente. Envolver-se significa ter um engajamento. Se envolver significa ter um engajamento. Na Copa do Mundo, vocês viram no primeiro tempo o quanto o Brasil jogou mais engajado. Porque eles estavam tocando bola de forma estratégica para chegar na pequena área para poder ter acesso ao gol.
Então, não tem como você ter resultado se você não tiver engajamento. Se você não tiver entrosamento, se você não tiver envolvimento naquilo que você está fazendo. E o que é apático? Apático é a falta de energia. A falta de quê, pastor? Falta de energia. Tá certo? Então, você não tem uma resposta positiva, emocional. Tá certo? Você não tem. Você está ali, sabe, sem energia. Indiferente. Indiferente é aquele que se isenta de dar até uma opinião. E você, o que acha? Para mim, tanto faz. Né? O apático, vamos lá? Estou desmotivado. E o envolvido é aquele que diz assim, bora lá. O que é para fazer? Então, eu vou fazer aqui um gabarito. Vou fazer uma resposta e vou montar um gabarito para que você dê a sua nota se dentro dos assuntos dos céus você está envolvido, apático ou indiferente. Não é o pastor que vai julgar você, não é os irmãos que vai julgar você, é você que vai dar a sua nota. Compreendido? Vamos lá. Um dos assuntos dos céus, o primeiro é santidade pessoal. Qual é o primeiro? Santidade pessoal. Eu pensei em até mandar essa mensagem para vocês criarem os slidezinhos, mas ia ficar em cima da hora, vocês iam questionar, eu disse, não, deixa quieto. Santidade pessoal. Vamos lá. O esforço contínuo para abandonar o pecado e refletir o caráter de Cristo. Esforço contínuo para abandonar o pecado e refletir o caráter de Cristo. Envolvido, apático ou indiferente. Segundo assunto dos céus, adoração e intimidade. Tempo de investimento em oração secreta. Leitura da palavra e adoração genuína, verdadeira, sincera. Envolvido, apático ou indiferente. Terceiro assunto dos céus. Salvação de almas. Qual é o terceiro assunto? Salvação de almas. Compromisso prático e intencional de evangelizar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Na faculdade, no trabalho, na feira, aonde você tiver oportunidade. Envolvimento. Ou você é envolvido, ou você é apático, ou você é indiferente. Como está você no tocante à salvação das almas? Você está envolvido, você está apático, você está indiferente. Como assim, pastor? Você se envolve, você fala de Jesus para alguém, quando você tem a oportunidade, você é envolvido nisso, tá? Você está hoje evangelizando algum amigo da faculdade, alguma amiga, você está falando de Jesus para alguma cliente, para algum cliente, você está cultivando a fé no coração de alguém, não é? Ou você é apático? Eu não tenho não, alegria não de falar de Jesus não. Ou você é indiferente? Por que fazer? Para que falar? Ah, vai adiantar de quê? Indiferente. Vai adiantar de que falar? Se eu falar, vai resolver o quê? Vai mudar o quê? Indiferente. Apático. Tô afim não. Tô afim de falar não. Tô afim de perder meu tempo não.
Envolvido. Rapaz, deixa eu te dizer, Jesus é muito bom, cara. Envolvido. Edificação da igreja. Quarto assunto dos céus. Quarto assunto dos céus. Edificação da igreja. E o que é que dentro da edificação da igreja a gente pode fazer? O uso dos seus dons espirituais para servir e fortalecer seus irmãos em Cristo. Você é envolvido? Você coloca seus dons e talentos ao envolver-se para a obra de Deus, para que ali os seus irmãos sejam edificados. Você sabia que quando alguém vem aqui e limpa esta igreja, e cuida, zela por ela, quando eu chego, que eu encontro um ambiente limpo, alguém trabalhou colocando à disposição os seus dons e talentos, para que eu fosse abençoado. Eu chegasse num ambiente pronto, preparado. Alguém preparou ali um coffee, alguém preparou um lanche, alguém veio e pintou, alguém usou o seu conhecimento de elétrica, alguém usou o seu conhecimento de louvar, alguém usou o seu conhecimento de ministrar, de ensinar, de discipular. Então, envolvido, apático ou indiferente. E quinto e último, justiça e misericórdia. Faz parte dos assuntos dos céus. E o que é que tem dentro da justiça e da misericórdia? Cuidar dos órfãos e viúvas, dos pobres e necessitados, como expressão do amor de Deus. Você é envolvido nisto? Você é apático, desmotivado, não tem ânimo nenhum de dar uma cesta básica para ninguém, de ajudar ninguém? Ou você também é indiferente? Para que fazer? Por que fazer? Para que cuidar? Para que fazer? Então, tá aqui 5 assuntos: santidade pessoal, adoração e intimidade, salvação pelas almas, edificação da igreja, justiça e misericórdia. Então, eu quero dizer para vocês que o foco da nossa mente deve estar nos céus. Veja o que diz o texto. O texto que nós lemos. Portanto, se já estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Então, a mente que busca os céus. Diga assim: eu tenho que ter a mente que busca os céus. Mesmo estando aqui na terra, eu tenho que ter a mente que busca os céus. Esses verbos aqui, ressuscitastes e estáis mortos, ambos estão num tempo auristo no grego. Os alunos do curso de teologia aí vão se lembrar das aulas do pastor Joãozinho. Indicando uma ação que ocorreu, tá certo? No passado, mas ela ocorreu uma única vez. Ou seja, Jesus, ele te ressuscitou e ele matou a força do pecado na tua vida de uma única vez. Que coisa extraordinária. Porque o tempo dos verbos aqui estão no tempo auristo. O tempo do grego é diferente do português que a gente usa, né? Então, veja que coisa interessante. Está na voz passiva, ou seja, a gente recebeu a ação de Deus de nos santificar, de nos ressuscitar e de matar o pecado, a força do pecado de uma única vez na nossa vida. Então, você foi beneficiado. Amém? Agora, existem outros 2 verbos aqui que Paulo vai usar no verso 2. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas que estão na terra. Tá? Pensai nas coisas que estão de cima. Você bota a versão NVI. Veja aí a versão NVI. Né?
Pensai nas coisas nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Veja o verbo pensai. Veja, que coisa extraordinária. Ele está dizendo assim que agora a gente deve redirecionar a nossa mente. Né? Ele usa o verbo buscai as coisas lá de cima, pensai nas coisas lá de cima. Dois verbos, duas ações. E agora, esses dois verbos estão no imperativo. Quem lembra das aulas de português que você teve lá atrás? O imperativo é um convite ou uma ordem? Uma ordem. Os dois primeiros verbos estavam no auristo do grego. A gente nem conhece, não está nem no nosso idioma. Uma ação completa no passado. Deus te ressuscitou e matou o pecado na tua vida. De uma única vez. Mas agora ele está dizendo assim, buscai e pensai. Não é um convite. Diga assim, não é um convite. É uma ordem. O que Deus fez em mim, amém? O que Deus fez em você foi tirar a força do pecado. Exemplo. O pessoal estava dizendo assim, mas ser crente é muito chato. Não pode beber. Não pode fumar. Não pode sair. Não pode ir para balada. Não pode usar droga. Não pode se prostituir. Não pode ter uma nega fora. Não pode ter nada. A vida é triste. A vida do crente é uma vida triste. Isso é uma escravidão. Aí eu pergunto para você. Você fuma, você é um fumante. Você bebe. Você, às vezes, tem um caso extraconjugal. Abandona? Ah, não, é muito difícil. Então, quem é o escravo? Eu pergunto a você, quem é o escravo? Quem não consegue largar o fumo? Ou quem não precisa fumar? Quem é o escravo? Quem não consegue largar a amante? Ou quem não precisa ter uma amante? Quem é o escravo? Quem não se droga? Ou quem se droga e não consegue largar o vício? Quem é o escravo? Na verdade, a vida do crente é uma vida livre. Amém? Nós fomos tirados do império das trevas. Amém? Então você agora deve buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Amém? Glória a Deus. O crente frequenta todo lugar. Todo lugar é para o crente frequentar. Porque tem lugar que tem muita entranhada, é muito entranhado pelas coisas do mundo. Não é um ambiente adequado para o crente frequentar. Então o crente tem que entender por quê? Porque ele deve buscar as coisas do alto, ele deve pensar nas coisas do alto. Aquele ambiente vai fazer com que você ali fique bem ou vai tentar lhe puxar para a sua antiga natureza? Então Paulo está dizendo assim, vocês têm por obrigação buscar as coisas do alto, vocês têm como dever pensar nas coisas do alto, porque essa é a vontade de Deus. Então, vocês têm que ter a mente voltada às coisas dos céus, tá? Então você deve mudar o seu radar para as coisas, para as frequências do alto. Como está a nossa frequência? Como está a frequência da nossa mente? Não é? E tem outro verbo que diz assim, escondidas. Nós estamos escondidos. Isso é muito forte. Porque você está protegido em Cristo. Você sabia que nenhuma dor atinge Cristo? Você sabia que nenhum trauma atinge em Cristo? Você sabia que nenhuma crise atinge Cristo? E você está escondido aonde? Pois vocês já morreram e a vida de vocês está escondida
com Cristo. Então, o que você passa aqui na terra não toca naquilo que está prometido para você, queridos. O que você passa aqui na terra é porque é da terra. Não questiona o que tu passa na terra porque tu está na terra. Mas o que tu passa na terra? Doenças, crises, dificuldades financeiras. Tu passa porque é normal você passar, porque você está na terra. Porém, isso não atinge você. Não atinge as suas promessas. Não atinge aquilo que está preparado para você, porque você está escondido nas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. O salmista lá no meio vai dizer, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nada, praga nenhuma chegará e vai tocar na promessa de salvação que Deus tem para a tua vida. Porque se uma coisa que Jesus veio fazer neste mundo, irmãos, foi nos libertar do pecado. E a tua salvação está garantida nele, em Cristo Jesus. A crise pode vir, diga assim, a crise pode vir, mas eu não perco a minha salvação. Porque ela está garantida em Cristo Jesus. Eu estou escondido nele. Agora eu devo buscar e pensar. Por quê? Porque lá em 2 Pedro, houve aqueles que experimentaram este conhecimento, mas como uma porca lavada, voltaram para a lama. Eles trocaram os assuntos dos céus, Regina, pelos assuntos da terra. Eles trocaram os assuntos dos céus pelos assuntos da terra. Eu vi uma declaração do vice-presidente dos Estados Unidos essa semana dizendo: eu deixei de frequentar a igreja e abandonei a fé por falta de amigos cristãos. Foi um erro meu. Ele se isolou tanto da vida, do quarto princípio aqui, do quarto assuntos dos céus, a edificação da igreja. O uso dos seus dons espirituais a serviço dos irmãos para fortalecer uns aos outros. Amém, queridos? Ele se afastou disso. Então, ele se afastou disso hoje. O vice-presidente dos Estados Unidos é desviado. Então, é muito importante que você entenda a importância disso. John Wesley vai falar sobre esse texto, ele comentando, ele vai dizer assim: veja que coisa, porque estáis mortos para as coisas da terra, e a vossa real e espiritual vida está escondida do mundo e guardada em Deus, em Cristo, o qual mereceu, prometeu e preparou para nós, e nos dá a garantia do nosso antegozo dele e nos nossos corações. Que coisa extraordinária. Olha, que coisa linda. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós não podemos nos envolver com os céus se a nossa mente está entrulhada com os lixos do mundo. A apatia espiritual, a desmotivação, tá certo? Espiritual, começa na mente. Então, diga para o seu cérebro, quando ele se desmotivar, diga assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Agora veja, não espere que você vai passar 6 horas no celular e não vai dedicar nem um mínimo de 15 minutos para ler a Bíblia. E a sua mente vai estar muito mais envolvida nas coisas da terra do que nas coisas dos céus. Então, a aplicação aqui é clara. Veja que coisa extraordinária. Nós precisamos aplicar disciplinas espirituais na nossa vida. O crente precisa ser
disciplinado com ele mesmo. Ele precisa parar e dizer, opa, eu não parei hoje para orar. Opa, eu estou a semana inteira sem meditar na palavra. Opa, eu não estou me importando com a minha igreja, não estou procurando saber como está ninguém. Opa, eu não doei nada para nenhum pobre miserável este mês, nenhuma marmitinha de comida. Como eu fui egoísta. Deus me perdoa. Porque a ação social não é para o governo, é para a igreja fazer. Agora o governo sabe disso e sabe que isso dá voto, aí pega a ação da igreja. Afinal de contas, eles arrecadam muito impostos, tem que fazer mesmo. É muito mais do que a obrigação deles. Mas a gente faz por amor. A gente não faz porque arrecada. A gente faz porque a gente quer mostrar o amor de Deus para as pessoas. Uma vez eu entregando sopão, uma senhora disse, por que vocês vêm fazer isso? Eu disse, porque eu quero que você conheça o amor de Deus. É diferente do político, porque o político quer seu voto. Eu quero que você reconheça o amor de Deus. Eu não estou ganhando nada e nem quero nada de você. Mas eu quero que você reconheça o amor de Deus. Pense no céu. Até que a perseverança do céu molde as suas ações da terra. Pense no céu. Pense no céu. Tá? Veja que coisa extraordinária, queridos. Quando Cristo, que é a nossa vida, diga assim, a minha vida é Cristo. Põe esse texto aí, Benezaide, por gentileza. Ah, meu Deus, falei tanto e ainda está no versículo 3. Vamos lá. Veja o que o texto diz. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Amém? Então, deixa eu te dizer algo aqui. Eu quero te dizer aqui 3 coisas poderosas da parte de Deus aqui, para que você guarde no teu coração. Ninguém tem mais costume de trazer caneta e papel, mas se você tivesse o costume, eu pediria para você pegar uma caneta e um papel, para você anotar. A libertação da necessidade dos aplausos. Se a sua vida está escondida em Cristo, você não precisa da aprovação de mais ninguém. Amém, queridos? Você não precisa de mais nada. A sua identidade é espiritual e invisível. Por isso que diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nós estamos protegidos nele. Diga assim, eu sou protegido em Cristo. Eu estou escondido. Eu estou reservado. Eu estou sendo preparado para um momento. O momento da ressurreição. O momento onde ele vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo para vocês. Vocês estão sendo preparados. Então, o crente não deve alimentar no seu coração a carência humana. Não espere nada de ninguém. Não espere aplausos. Não espere reconhecimento. Não espere. Entenda que o seu maior reconhecimento, a sua maior graça, foi ter encontrado o amor de Deus. Não como mérito, mas foi uma graça de Deus na sua vida. Ah, mas ninguém me disse nada de bom pelo que eu fiz, ninguém me deu um aplauso, ninguém me colocou num pedestal. Não precisa. Você está escondido em Cristo. E a Bíblia diz que vai ter uma hora, veja que coisa extraordinária, que você vai manifestar. Amém? Manifestar. A palavra grega quer dizer tornar visível. O próprio Deus vai glorificar a tua vida. Amém, queridos? Vai chegar uma hora que você vai se tornar visível. O próprio Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. O próprio Deus vai mostrar o poder dele na tua vida. Aquilo que estava escondido vai ser apresentado. É o que está no texto. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados
ou manifestos com Ele em glória. Amém? Vai ser naquele dia, porque o que mais importa para nós é a salvação em Cristo Jesus. A gente cantou uma música aqui que eu não combinei com o grupo de louvor. Diz assim: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? É para isso. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Estamos falando aqui do último dia, estamos falando aqui do dia que Cristo vai se manifestar, amém? Porque o que comer, com o que beber e com o que vestir, Jesus disse que a gente não deve se preocupar. Amém, queridos? Porque nem Salomão se vestiu tão lindo como os lírios do campo. Então você não deve ficar preocupado. Porque se você é filho de Deus e você é filho de Deus, Ele não vai deixar você passar fome. E por que você tem tanto medo de passar fome? É porque você não está confiando. É porque você não está acreditando. É porque você precisa se entregar de todo o coração. Então, você deve resistir diante da dor terrena. Você tem que dizer: está doendo aqui na terra, mas há algo preparado para nós. Amém, queridos? Há algo preparado para nós. Há um lugar preparado para nós. Já não se fala muito em salvação. Se fala muito em vitória, em conquista. E a gente tem com isso uma igreja fraca. Uma igreja fraca, que quando vem a dor, pensa logo que é demônio. Pensa logo que é pecado. Igual os amigos de Jó. É pecado. Não, queridos. Deus tem suas formas de agir na nossa vida. A gente vive num mundo onde tem muitas dores, muitas consequências pelo pecado da humanidade. A gente sofre consequências de pecados, sim. A gente sofre as consequências das nossas imaturidades, sim. Mas eu quero dizer que isso não define a nossa vida. Diga assim: a minha dor não define a minha vida. Porque você não sabe o que Deus tem preparado para você. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que tira a força do fogo, aquele que faz o leão recuar. É o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mães de filhos. É aquele que tira do monturo necessitado e muda a vida dele por completo e faz ele se tornar um pregador do evangelho, um pastor da mensagem do Senhor. É aquele que faz isso, irmãos. Esse é o objetivo de Jesus. Amém? O sangue dele foi derramado pelo mais vil pecador. Saber que iremos glorificar o nome do Senhor, agir, exige de nós uma atitude. Exige de nós uma atitude. Por quê? Porque Jesus não é um artigo da gente. Jesus é aonde a nós estamos escondidos. Jesus é o nosso esconderijo. Ele não é um apetrecho nosso. Ele não é um acessório na nossa vida. Diga para o seu irmão assim: Jesus não é um acessório na tua vida. Jesus é o teu esconderijo. Jesus é o teu lugar seguro. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga para o seu irmão que Jesus é o teu lugar seguro. Jesus não é um acessório na tua vida. As atitudes de hoje não podem ser um rascunho de lama. Mas nós devemos ensaiar
a vida que teremos na eternidade nesta vida. Não é com um rascunho de lama. É um ensaio da realidade. Amém, queridos? É um ensaio da realidade. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, e é o segundo ponto da nossa mensagem, o coração investindo nos céus. O coração investindo nos céus. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam e furtam. Veja que coisa extraordinária. O verbo aqui quer dizer entesourar, armazenar, depositar, guardar. Ninguém está dizendo aqui que você não deve poupar, que você não deve, ter reservas, aplicações financeiras. Não, não é isso. Até porque Jesus vai falar que aquele que começa uma obra e não se prepara para esta obra vai ser envergonhado. Então Jesus nunca foi contra a organização. Amém? Porém, o que Jesus está dizendo aqui é que quando nós priorizamos a terra e não os céus, nós vamos nos decepcionar. Veja o verso 20. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões, eles não podem roubar e nem furtar. Jesus estava dizendo aqui, olha, deixa eu dizer para vocês, sobre os assuntos dos céus, você precisa entender que melhor do que o seu extrato bancário é você ter um coração investido ou revestido da glória de Deus. Sabe? Não é carros, não é casa, não é vaidades, não é nada disso que nós vamos levar. Nós não vamos levar nada disso. Então devemos aplicar no reino dos céus. Nós devemos gastar o nosso tempo no discipulado com alguém. Criamos uma metodologia chamada multiplicadores do conhecimento, para que pessoas gastem suas energias com outras. Mas a gente tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque nós temos nossas demandas, nós temos nossas dificuldades. Mas há um desafio da igreja fazer discípulos. Ide e fazei discípulo de todas as nações. Vamos fazer um encontro. Um encontro vai exigir de você dinheiro. Amém? Um encontro vai exigir de você renúncia de 3 dias do seu final de semana. Amém? Um encontro vai exigir de você depois uma mentoria de mais ou menos 2 a 3 meses com a equipe de grupo, trabalhando com ela. Amém? É impossível uma igreja desenvolver uma atividade dessa se ela não tiver uma sede de se envolver nas coisas dos céus. Amém? Diga assim, os assuntos dos céus. Vamos ter célula, vamos abrir célula. É impossível abrirmos células e termos células e pessoas envolvidas nisso se nós não tivermos pessoas que queiram investir sua quinta-feira, sua sexta-feira à noite. Porque para Deus a gente calcula logo. Sim ou não? Quando é para o shopping a gente não diz, ixi, sexta-feira. Quando é para jantar a gente não diz, ixi, sexta-feira. Mas quando é uma célula da igreja, a gente faz, logo na sexta-feira. E se cair um pingo d'água de chuva, pronto. Parece que o crente não usa mais sombrinha, né? Vamos cancelar logo. Porque vai chover e vai inundar. Mas de manhã você acordou, foi trabalhar. Levou o menino para a escola. Voltou. Mas à noite não vale a pena arriscar. Isso é investir no reino de Deus. Amém, queridos? Investir tempo. Sujar a sandália.
sujar a sandália, pagar um Uber, dar uma carona. Eu vi a irmã Luana uma vez saindo daqui, era 10 horas da noite. Ela foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Ela saindo com o Tiago aqui. Eu digo, eu olhei para a hora e disseram umas 10h15. Eu disse, irmã, a senhora vai como? Ela disse, eu vou andando. Eu disse, não, vou pedir um Uber para a senhora. Ah, mas porque o pastor é rico, tem que pedir Uber. Não, sou rico não, irmão. Profetiza, amém? Se eu fosse rico, você ia ver o que eu ia fazer. Você ia ver o que eu ia fazer. Como eu não sou rico, você não está vendo o que eu estou fazendo. Mas não é nada, irmão. Às vezes a gente abençoar um irmão com um Uber. Isso é cuidado um com o outro. Isso é zelo um com o outro. Isso é amor pela vida um do outro. Isso é discipulado. Desligar o ar-condicionado. Está quente a igreja? Desligar o ar-condicionado. Está quente a igreja. Está quente, irmão. Bota ar-condicionado. Olha, irmão, eu nasci para ir para o céu. Não foi para o inferno, não. Não gosto de calor. Então, investimento no reino de Deus. E terceiro e último ponto, os pés direcionados para o alvo. Os pés direcionados para os céus. Você tem que ter o pensamento nos céus, o coração nos céus e os pés nos céus. Pensai nas coisas do alto. Jesus depois disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não acumulem tesouro na terra, mas invistam nos céus. Coração no céu. Paulo disse, pensai no céu. Jesus disse, coração nos céus. Agora Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ideia aqui é de um atleta que consegue correr e que quando vai chegando perto da linha de chegada, ele estica, prosseguindo, indo adiante, avançando. Amém, queridos? A palavra aqui, o verbo no grego tem o sentido de esticar-se para frente. Amém? Não é para trás. Diga para o teu irmão assim, não é para trás. O crente tem que se esticar para frente. Tem pessoas que se esticam para trás, irmão, e fica trazendo problema da onde não existe. Da onde nem existe mais. Ela está presa lá no passado. Mas a Bíblia está dizendo assim, se estica, amém? Se estica para frente, prossiga para o alvo. Use seus pés freneticamente para frente, não para trás. Ande para frente. Prossiga. Como um atleta, como um corredor, inclina o corpo para ganhar. Prossiga. Vá para frente. Não é? Dê o seu melhor. Ele está dizendo assim, prossigo. Prossigo. Eu avanço urgentemente para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo diz, pense. Jesus diz, coloca o coração. Paulo diz assim, coloca os pés. 3 coisas que você precisa fazer funcionar na sua vida para que você cresça e saia desse risco de abandonar a fé. De dizer depois para muitos, eu era uma pessoa da igreja. Eu era tão envolvido na batismo, ofertava, cantava no louvor, fazia evento, concílio, encontro com Deus, acampamento, estava envolvido em tudo. Mas hoje, depois que eu me formei, depois que eu abri minha empresa, Deus não quer te dar riqueza para te afastar dele, irmão. Amém, queridos? Coloque o seu coração no reino, invista no reino. Amém? Sabe para que é o dízimo? O dízimo é para mostrar para a gente mesmo que o dinheiro da gente não é, que o Deus da gente não é o dinheiro, irmãos. É a hora que Deus te dá dinheiro e que você pode mostrar para Deus que o teu Deus não é o dinheiro.
Tu está dizendo assim, eu vou investir parte do que eu ganho aqui no reino de Deus. Amém? Eu vou pegar parte do que eu ganho aqui e dar a um pobre, necessitado. Eu vou fazer uma ação social na igreja. Então, queridos, diga assim, a mente, o coração e os pés. Tudo tem que funcionar em direção aos assuntos dos céus. Se a tua mente está focada nas coisas da terra, o teu coração não vai estar focado nas coisas dos céus. Muito menos os meus pés e os teus pés vão buscar as coisas dos céus. Agora, se a minha mente está envolvida nas coisas dos céus, e o meu coração está preocupado não só em acumular tesouro na terra, mas em investir no reino. Amém? Isso vai muito mais do que entregar dízimo e oferta. Muito mais, irmãos. Os fariseus entregavam dízimo até do coentro. Os fariseus entregavam dízimo até do coentro e do cominho. Sabe o que é rigorosidade? Sabe o que é fidelidade? Quem tinha fidelidade era o fariseu, meu amigo. Entregava o dízimo do coentro, da plantação do coentro. Mas Jesus disse assim, não adianta vocês darem o dízimo do coentro e do cominho e não ter amor e misericórdia. Então não é sobre entregar dízimo. Porque se a igreja dependesse do teu dízimo e do meu dízimo, ela já tinha fechado. Porque é o Senhor que sustenta a igreja. A obra é dele. Olha, gente, é tão extraordinário isso. Hoje eu recebi uma ligação, uma mensagem à tarde, de uma pessoa da Europa, dizendo assim, Jonathan, eu senti de Deus, dos 3 meses de aluguel, quando eu alugar minha casa, ser da sua igreja. Eu estava revisando o sermão. Eu estava revisando a mensagem. Quando olhei, e o Senhor disse assim, aonde eu aponto, eu pago a conta. Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. Eu trago da onde tiver um coração que eu possa falar, eu vou usar. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa extraordinária. Sem você abrir a boca. Diga assim, sem você pedir. Quem me conhece, o pastoreio que eu tenho, eu não faço campanha, não faço Vale do Sal, Vale do Açúcar, não faço campanha de nada. Se brincar até a hora do dízimo, eu esqueço de pedir. Agora, Deus, ninguém dá mais do que o Senhor. Ninguém dá mais do que o Senhor, irmãos. Então, quando nós nos envolvemos nas coisas do Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente, tudo acontece, tudo muda, tudo muda. Então, talvez alguém esteja aqui hoje e não é crente. Não é crente, mas é tempo de você querer os assuntos dos céus. Você dizer assim, chega de estar envolvido nos assuntos da terra. Gente, os assuntos da terra tem hora que dá um tédio. Sim ou não? Vamos lá, vamos olhar para o futebol. O Brasil tá bom? Não, a gente vai torcer pela nação dos outros. Quando o Brasil foi eliminado. Segundo, política, tá bom? Muito menos. Não, mas o judiciário brasileiro é muito bom. Pior ainda. Não, mas a economia tá boa. A economia tá boa. O governo não está gastando nada, tá tudo azul. Os candidatos à política, ao governo, são os melhores que tem. Gente, dá um tédio. Ou você vai seguir quem? Vini Júnior e a namorada dele, a ex-namorada dele? Você vai estar se envolvendo com coisas frívolas. Sério mesmo, gente? Ah, mas isso de Bolsonaro. Ah, mas isso daquilo de Bolsonaro.
Ah, mas aquilo de Lula. Ah, mas aquilo do filho de Lula. Ah, mas o Banco Master. Ah, mas... Tá tudo um lixo, irmão. Tá tudo um lixo. Tá tudo horrível. Aí eu pergunto a vocês, o que é que tem de valor nessa terra? A tua família. A tua família tem valor. Gasta tempo com a tua família. O que é que tem de valor? A palavra. Quanto tempo faz que tu não chora na presença do Senhor? Quanto tempo faz que tu não acorda? Ou és acordado por Ele? Quanto tempo faz que a gente não se arrepia? Que Ele não mexe nas nossas emoções lá dentro? Ao ponto da gente sentir que o ambiente da sala mudou. O ambiente do nosso quarto mudou. Sem a presença, ou, aliás, sem a necessidade de pastor estar perto. Sem a necessidade da minha esposa estar vendo eu de joelhos. Sem a necessidade de ninguém estar me aplaudindo. Ele revelando para mim os tesouros. Revelando para mim os assuntos dos céus. Eu fui acordado há 1 mês e meio atrás com uma imagem de um sonho terrível, com uma pessoa bem de longe, ninguém daqui da igreja. Quando eu acordei, eu peguei o celular e olhei para a hora, 3 horas da madrugada. Quando eu olhei o horário, 3 horas da madrugada, e o tipo do sonho que eu tinha tido, eu disse, eu sei que é para se ajoelhar e orar. E quando eu cheguei no trabalho, eu fui informado de que o filho da minha patroa tinha sido sequestrado por 2 homens que espancaram ele e depois soltaram. E eu tinha sonhado com a esposa do meu patrão. Eu quero dizer para você, querido, que Deus usa. Daquele contexto todo que eu tirei para a minha vida, eu disse, graças a Deus, Senhor, que o Senhor pode contar comigo para mudar o cenário de alguém. Deus pode contar contigo para mudar o cenário de alguém. Deus pode contar contigo para fechar a cova de alguém. A cova que Satanás abriu, Deus dizer assim, eu vou levantar minha filha, meu filho de madrugada, e ele vai clamar e aquela cova vai ser fechada. Pessoas que tu não vai ganhar um aplauso. Pessoas que tu não vai ganhar uma gratificação. Pessoas que tu não vai ganhar nem sequer um muito obrigado. Porque não interessa. Não me importa. O que importa é saber que Deus pode contar comigo e com você. O que importa é que Deus pode contar com pessoas que entendem os assuntos dos céus. Os assuntos dos céus. Quer que uma igreja cresça? Ensine a todos que entram nela a buscarem os assuntos dos céus. A se envolverem nos assuntos dos céus. Pensar no que está no alto. Buscar o que está no alto. Amém? Não acumular tesouro na terra, mas colocar o seu coração em Cristo. E prosseguir. Usar os pés. Caminhando. Prosseguindo. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Essa mensagem, ela é para acender a chama do teu coração.
Essa mensagem é para ativar o teu intelecto. É para mover os teus pés em direção aos assuntos dos céus. Aonde você não pode ir, a sua oração pode ir. Aonde você não puder ir, o seu recurso pode ir. Amém, queridos? Temos jovens e crianças aqui nesta igreja que precisam que esta igreja continue aberta. Temos casais, famílias que necessitam que esta igreja continue aberta. E eu mantenho esta igreja aberta. E eu me esforço por esta obra aberta. E Deus faz com que esta obra permaneça aberta. Deus trocou o pastor, mas a obra continua aberta. Porque não é sobre Honorato, não é sobre o pastor Jonathan. A obra é do Senhor. Isso aqui é os assuntos dos céus. Então, os assuntos dos céus não importa quem. Olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. E Paulo vai dizer, de modo que nem Paulo e nem Apolo é nada. Mas Deus é que é tudo e que faz tudo. A honra e a glória é dele. O poder é dele. Deus deixa tu ter suas vaidades? Deus deixa você ter suas vaidades? Deixa, irmãos. Não tem problema não, tenha suas vaidades. Mas entenda que a melhor coisa que você pode ter é o seu coração em Cristo Jesus. É você não deixar suas vaidades tomar conta. É você não deixar o comodismo tomar conta. Apatia, desânimo. Tire a apatia do seu coração. Tire o desânimo do seu coração. Para que fazer? Vamos fazer um culto dos homens. Para que fazer o culto dos homens? Não, vamos fazer o culto dos homens. Amém? Vamos fazer um passeio. Vamos fazer um dia ali. É quanto? É R$100? Bora. Vamos vibrar, irmãos. Amém? Vamos se envolver. Vamos fazer um congresso. O pastor vai chamar um cantor de fora. O pastor vai chamar 3 pregadores. Vai ser R$20. R$20 só. 30 só. Barato demais. Vamos se envolver, irmãos. Amém? Para que a gente saia da estagnação. Para que a gente possa dobrar, triplicar, gerar vidas. Amém, meu irmão? Porque Jesus nos chamou para prosseguir, para avançar. Jesus não nos chamou para retroceder. Esta igreja é muito linda, mas ela não pode ficar só para mim e para você. Ela não pode. Se Deus incomoda um menino de 7 anos, como o meu filho, para orar pelo vazio da igreja, Ele deve te incomodar também. Se Ele não está te incomodando, chore pedindo perdão, porque Ele talvez não esteja contando contigo. Se Deus não está te incomodando com a frieza da igreja, chore. Se Deus não estiver te incomodando com a apatia, com o desânimo, chore. Porque talvez é porque Ele não esteja contando contigo. Mas se Deus está te incomodando, se Deus está botando... Sabe o que Jeremias diz? Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Jeremias antes disso, disse, o Senhor me enganou. Jeremias enterraram até ele vivo, irmãos. Não foi fácil o ministério dele. Ninguém está dizendo que ser pastor é fácil, ser líder é fácil, ser dirigente de louvor, ser dirigente de oração, ser diaconisa, ser liderança de ministério, ser liderança de mídia. Nada é fácil, irmãos. Nada. Mas nós estamos aqui para motivar uns aos outros. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para servir. Nunca pense que eu estou achando que você é isso, aquilo outro. Eu estou orando por você. Para que Deus possa turbinar a sua vida. Para que Deus possa derramar, tocar. Para que Deus possa fazer. Porque eu sozinho faço alguma coisa?
Sozinho? Agora nós todos envolvidos. Para finalizar, eu quero dizer uma entrevista com uma macumbeira. Ela disse: a diferença dos crentes para a gente é só uma. Eles conseguem ser mais fortes, porque quando eles começam a se reunir em oração por algum assunto, ninguém consegue derrubar eles. E a gente aqui, os terreiros, é tudo um de briga um com o outro. Por isso que a gente não vence os crentes. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queira você acreditar ou não no poder da feitiçaria, eu quero dizer que quando a igreja se une, ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando a igreja se envolve, pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto, quando o coração dela não está nas coisas da terra, e quando os pés dela caminham para a frente, ela avança. Estamos falando de 12 homens, pastor Valdemir, que trouxeram o evangelho até nós. 12 discípulos que impactaram a sua geração e trouxeram o evangelho do Senhor até nós. E você pode ser uma dessas pessoas que Deus conta para levar este evangelho a mais outras gerações. Com o meu dízimo, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso suor, com o nosso esforço, vamos triplicar, quadriplicar o reino de Deus na terra, para a glória e honra do Senhor. Mas nós temos que pensar as coisas do alto. A gente tem que viver os assuntos dos céus. Amém?